Som. Ei. Amém, queridos? Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Nós vamos adorar o Senhor mais um hino aqui. Pediu o Thiago aqui de relance uma música. Eu acho que vai casar muito com o momento aqui agora. Deus, tu és o Deus forte, o grande é o Shaddai. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Tirei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sem cessar. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tirei-no e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. E tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tirei-no e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. E tudo governa. Glória a Deus. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar meus presentes sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tirei-no e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tirei-no e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. E tudo governa. Tudo governa.
Te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade com a tua igreja, com o teu povo. Nós começamos esse momento agora declarando quem o Senhor é. Nós declaramos a bondade, a fidelidade do Senhor conosco. Nesse momento nós pedimos em nome de Jesus, faz presente nesse lugar, manifesta a tua glória no meio de nós. Apesar dos nossos pecados, não leve em consideração, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, fale ao nosso coração nessa noite, em o nome de Cristo Jesus de Nazaré. E toda a igreja concordando com essa oração, diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. As crianças de 5 a 9 anos já podem subir para a salinha em o nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 1 ao 15. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 ao 15. Eu quero trazer a mensagem para você simples, bem aplicativa para os nossos dias, mas eu quero que você entenda o teor do que eu quero falar com você nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 ao 15. É um texto bastante conhecido, mas dá para extrair bastante verdades, e eu quero hoje fazer uma análise desse texto, pegando aqui palavras, versículos, e retirando dele alguns pontos importantes para que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Eu quero que você fale comigo primeiro o tema dessa mensagem, e aí eu vou fazer uma introdução para ficar bastante simples para a gente poder compreender. Repita assim comigo: olha, quando eu tento poupar a lagarta da dor do casulo, eu acabo com a glória da borboleta. É sobre esse teor que eu quero trabalhar com você nessa noite, observando esse processo. Algo importante para os dias atuais é falar sobre processo. Eu sei que a gente às vezes, a gente tem dificuldade em entender quais são os processos que estão acontecendo nas nossas vidas. Eu sei que muitas vezes a gente começa a querer reclamar com Deus, a gente começa a querer questionar o porquê que aquilo está acometendo as nossas vidas. Só que é importante compreender que para que uma maturidade seja atingida e você consiga vencer algumas dificuldades da sua vida, você e eu, nós precisamos passar pelo processo. E esse processo talvez não vai ser igual do teu irmão. Processos são diferentes, porque são pessoas diferentes. E eu queria falar com você, analisando e canalizando o que está acontecendo nos dias atuais. As pessoas, de modo geral, elas têm dificuldade de estar vivendo contente durante o processo. Fala assim comigo, fala assim: às vezes o processo ele acontece para que haja uma mudança interna. Tem vezes que é difícil a gente compreender o que está acontecendo com a gente, mas a palavra da garantia é que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero fazer uma introdução com você, observando o princípio dos filhos, né? Porque os filhos são a nossa geração, e os filhos estão crescendo sem passar pelo processo do casulo, e por isso, e por não passar pelo processo casulo, tornam-se péssimos filhos, tornam-se péssimos pais, tornam-se péssimos maridos. Como assim, pastor? O processo do casulo, ele é tão importante para que a gente consiga chegar num lugar, num patamar um pouco mais alto. Se eu esquivar ou tirar alguém do processo, na verdade eu estou fazendo um desfavor para aquela pessoa. Por quê? Que hoje nós vivemos uma geração, outrora, um pouco diferente da geração passada, da geração Z. Porque a nossa geração é uma geração que os pais, na sua simplicidade e amor, mas fizeram algo errado. Às vezes eles poupam os filhos de passar por experiências que vão trazer um amadurecimento. Esses dias para trás não, na verdade foi ontem, eu fiquei tomando conta do Vinicinho, porque o pastor Vinícius foi para o encontro de casais. E aí eu fiquei tomando conta do Vinícius e da Vitória. E eu lembro que lá em Montalvânia, né, eu tinha 7 anos de idade, e meu pai era pastor na igreja Batista Paz e Vida. E a igreja nossa lá era uma igreja que estava juntamente com a casa pastoral do lado. A gente morou lá muito tempo, nessa casa pastoral. E era muito grande o espaço, tanto da casa e tanto da igreja naquele lote lá. E um dia, eu lembro que lá no fundo assim tinha um banheiro,
e a luz do banheiro ficou apagada. E o culto acabou, as luzes apagaram. E meu pai disse para mim: Ravani, vai lá no fundo e apaga para mim aquela luz. Aí eu falei: pai, não vou não, tenho medo, estou com medo de ir lá no fundo. Aí meu pai, com toda paciência, calma dele, me instruiu a dar 7 voltas na igreja com as luzes apagadas. E eu dei 7 voltas, chorando, gritando, mas eu dei as 7 voltas na igreja. E depois desse período traumatizante, eu nunca mais tive medo de escuro. Aí, fiquei tomando conta do Vinicinho, esses 2 dias agora de encontro de casais. E aí fui dormir na casa do meu pai, com Vitória e Vinícius. E eu deitei e apaguei a luz. E o Vinicinho foi lá e acendeu a luz, porque acho que minha mãe acostumou a deixar ele dormir com a luz acesa do corredor. Eu falei: Vinicinho, hoje deu ruim para você, cara, porque nós vamos dormir com a luz apagada. Eu vou te pagar, vou fazer o que fizeram comigo, se eu sou assim hoje é porque meu pai fez isso comigo antes. Então o que acontece? Estou dando um exemplo simples aqui para você poder entender. Se a gente permitir que essas coisas aconteçam com os nossos filhos, nós estamos atrapalhando que o futuro. Poxa, você não pode ter um homem que tem medo de escuro, casar com um homem desse, porque esse homem vai fazer uma mulher sofrer. Amém ou não amém, queridos? É verdade ou não é? São princípios importantes, são pequenos, mas diz muito. Se a gente começar a eliminar esses princípios por questão de amor, de cuidado, não, tadinho do meu menininho, esse menininho seu vai crescer, ele vai querer caçar uma moça e vai fazer essa moça sofrer porque ele tem medo de escuro. São simples esses posicionamentos, estou falando com você, mas é de muita relevância no dia a dia. Algo que eu e você precisa fazer é entender que o processo, ele causa dores também, mas as dores do processo são necessárias para o crescimento. Uma criança, quando ela está na fase de crescimento mesmo, eu lembro, dá dor nos ossos, porque está tudo crescendo, é um processo acontecendo, mas se porventura eliminasse aquela dor, não poderia então haver um crescimento. Então, o que eu quero falar com você? Esse processo, ele é importante na vida de toda pessoa. Amém ou não amém? Então o processo, além de ser fundamental para o crescimento, ele também é fundamental para o amadurecimento. A gente vê hoje uma geração de mulheres, que mulher desenvolve mais rápido que homem, de 15, 16 anos, já com o corpo de mulher adulta, Só que a mentalidade ainda, por questão de experiência, de tempo, não foi desenvolvida. Você vê mulher muito grandona, parece já mulher adolescente mais grandona, mas a mentalidade ainda não foi desenvolvida, porque não passou pelo processo, talvez, da experiência para adquirir, então, amadurecimento. Outro ponto interessante é que a tentativa de não deixar as pessoas passarem pelo processo do casulo pode ser irreversível. Olha, tem pessoas que tinham um propósito de Deus na vida, mas porque foram poupadas de passar pelo processo, não conseguiram atingir o alvo que precisavam. E te falar com você uma coisa: quem sabe você, como pai ou como filho, teve um comportamento ou está tendo um comportamento de esquivar do processo. Deixa eu falar com você: se você não aceitar as dores do processo, não tem como você evoluir. Se você não entender que o processo pode causar dores e você também aprender a adaptar com as dores do processo, não tem como você colher frutos lá na frente. E bebeu o microfone. E quando isso acontece, quando esse processo ele não é permitido por questão de cuidado, de carinho, isso gera impedimento na área da administração. Quantas pessoas são péssimas administradoras porque em algum momento não permitiram elas passar por sufoco? Que seja comprar algo e falar assim: vai lá pagar agora. Eu lembro que meu primeiro emprego foi até com o Mauro de Castro, e meu sonho era ter um Nike Shock, era o tênis da época, um tênis de R$600. E aí eu sempre pedi meu pai, minha mãe sempre comprava fila para mim. Nossa, eu morria quando comprava fila. Aí eu falei com meu pai, pai, quero comprar tal tênis assim assado. Ele falou: não, beleza, eu vou te arrumar um emprego, vou te arrumar uma oportunidade. Trabalhei com o Mauro tirando foto, quase uns 6 meses para comprar esse tênis. Ou seja, eu entendi, entendeu? Eu passei pelo processo. Se eu não passasse pelo processo, eu não aprenderia a valorizar e não aprenderia que para mim poder conquistar algo, eu tenho que pagar um preço. Quantas pessoas foram esquivadas de passar pelo processo e hoje, não compreendendo isso, toma decisões que colocam a vida dela em risco e a vida de terceiro em risco. Você acha que alguém que comete um assalto, começou foi como? É porque nunca ouviu um não. Fala assim: eu preciso aprender a ouvir não. Eu preciso aprender a frustrar. São partes importantes da vida. Só que como que isso acontece? Quando eu aceito o processo na minha vida.
Amém? Então vamos lá então começar, e eu quero trabalhar com você em 2 Reis, analisando cada ponto desse texto aqui, até o versículo 15. Então o texto diz assim, ó, o cabeçalho do texto diz assim, ó, Naamã, ele é curado de lepra. Acompanha comigo aí, tiver uma caneta, vai riscando, vai marcando aí, porque isso é importante até para um seu devocional no seu dia a dia. O texto diz o seguinte assim, ó, Naamã, aí tem uma vírgula, Naamã. O que é que eu aprendo com você aqui? No primeiro ponto aqui, na primeira palavra desse texto, Naamã. A palavra Naamã, no original, no hebraico, significa assim, fala comigo assim, agradável. Naamã, a palavra Naamã significa agradável. Esse homem tem um nome que tem um significado de homem agradável, ou seja, um homem que tem uma agradabilidade. Naamã, ele vai mostrar que talvez no processo do começo da vida dele, ele era um homem agradável. Mas no decorrer das coisas, quando for acontecendo, ele mostra um posicionamento outrora diferente do significado do seu nome. Então Naamã significa agradável no original. Depois da vírgula diz o seguinte, olha, comandante do exército do rei da Síria. Esse rei da Síria aqui é o Ben-Hadad, é o rei a qual esse Naamã batia continência para ele. O texto diz, olha, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Eu vou te mostrar um outro versículo, para mim, por gentileza, doutora, lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 8, diz o seguinte, olha, vamos ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3. Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Próximo versículo, gentileza. Pois também eu sou homem. Olha a referência. O centurião diz, olha, eu também sou homem. Agora eu vou falar de mim. Eu sou homem, sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, olha, você vai. E ele o quê? E ele vai. E ao outro vem. E ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Esse texto aqui está contando sobre o centurião, e a palavra centurião significa que alguém está sobre centúria, sobre 100 homens. Pois é, Naamã também é esse cara, porque o texto diz, olha, ele era comandante do exército do rei da Síria, e o comandante é o centurião. Dá para você entender, começando nesse versículo aqui, nessa pegada, que Naamã, cara, é um cara que está acostumado a mandar. Naamã está acostumado a mandar pelo menos no mínimo em 100 pessoas. Ele tem 100 pessoas sobre a sua direção. Perceba que o texto começa dando algumas explicações importantes. Ele é um cara agradável, porque para chegar na posição dessa tem que ser um cara agradável, pelo menos no começo. E aqui no texto diz que ele era comandante do exército rei da Síria. Assim como o centurião, lá em Mateus capítulo 8, aqui também Naamã mostra que era alguém chefe sobre pessoas. Continua comigo, por gentileza. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era o que, queridos? Grande homem diante do seu Senhor. Tem um ponto interessante aí que talvez passe despercebido pelos seus olhos. Esse Senhor aí é o Ben-Hadad, porque o Senhor está com S minúsculo. Então não é Senhor Deus, não é Senhor o Yavé, é Senhor, no caso que poderia trocar a palavra por rei, poderia colocar Ben-Hadad, é a mesma coisa. O texto diz, olha, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem. Olha a referência que Naamã recebe, era o que? Grande homem. E talvez o texto não esteja dando alusão à altura, mas sim em questão de poder. Ele era grande homem, ele tinha boa fama, ele era alguém prestativo, ele era alguém que estava na ponta cabeça. Bom, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era grande homem diante do seu Senhor. Outro ponto interessante que eu aprendo com você, além de Naamã estar comandando pelo menos 100 pessoas no mínimo aqui, ele era bem querido pelo rei, diferente de Davi, porque Davi com Saul se irritou e tomou antipatia de Davi. Mas quando você observa que Naamã era um cara querido por esse rei que nem crente é até pagão. Continua comigo. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Essa palavra conceito significa que a fama de Naamã era bem vista aos olhos das pessoas, era bem vista aos olhos desse rei Ben-Hadad. Continua comigo. Porque por ele, agora já o Senhor é o que, queridos? Maiúsculo, não é? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Mesmo Naamã pelejando e lutando uma luta
em que o rei não servia a Deus, o texto nos mostra que o Senhor deu para ele vitória. Porque o texto diz, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Continua comigo. Era ele o que, queridos? Herói da guerra, poxa. Ele era o herói da guerra. Ele era o cara mais bem falado dessa realidade. Ele era o cara mais destacado. O texto diz que ele era o herói da guerra. Quando tinha qualquer tipo de dificuldade de batalha, Naamã era o cara que ia e representava toda essa ideia. Acredito eu que Naamã não pelejava em todas as guerras, mas como ele era o comandante daquela batalha, automaticamente as lisonjas, a ideia do entendimento de você é mostrar sempre Naamã. É sempre esse cara. Ele é o representante, dando certo ou dando errado, a conta pingava em Naamã. E o texto diz, olha, ele era herói da guerra. Só que tem um porém aí. Ele era o quê? Vocês estão com medo de falar? Ele era o quê? Leproso. E aqui começa um ponto hiper mega importante da nossa mensagem. Naamã é um cara que significa agradável. Naamã é um cara que comanda pelo menos 100 pessoas. Naamã é um cara que se posiciona e tem muito conceito diante do seu Senhor. Mas dentro daquela roupagem, Naamã tinha lepra. Interessante a gente entender, porque talvez no contexto de hoje, na nossa atualidade, com tanta medicina, com tanto desenvolvimento, é muito simples a gente achar que isso aqui é simples. Mas Naamã está dentro de uma realidade onde não existia medicamento para poder cuidar dessa dermatose. Naamã está dentro de uma realidade que não tinha acesso à medicina tão fácil. Então eu imagino a cabeça de Naamã nesse contexto aqui de tempo. Vai comigo no versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa quem, queridos? Uma menina. Eu já vi muita gente ler esse texto aqui, outros pastores pregar esse texto, e talvez não falar sobre essa menina, e essa menina é muito importante aqui no texto, porque diz o seguinte, olha, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. No original não fala o nome dessa menina, mas essa menina foi um ponto importantíssimo na vida de Naamã. Sabe por quê? Olha o que diz aí. Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A primeira entendimento que a gente tem nesse texto aqui é que essa menina cativa era a menina judia. E eu quero te mostrar uma perspectiva um pouco diferente, porque essa moça aqui, ela tinha tudo para se revoltar. O texto diz que ela era uma menina, então não era uma mulher já formada, não era uma mulher cheia de experiência, ela era apenas uma menina. Ela tinha tudo para se revoltar com a situação. Imagina só uma menina que mora com os pais, que tem uma vida agradável, que come na hora que quer, que dorme na hora que quer. Daqui a pouco ela é tomada a cativo para uma terra distante, para uma terra que não conhece, para conviver com pessoas que não eram do seu cotidiano. Então, essa menina aqui, diz o texto, que ela foi tomada para trabalhar para Naamã. Ela foi cativa. E eu acho interessantíssimo, porque o texto não apresenta, em hipótese nenhuma, essa menina se rebelando contra Deus, se revoltando contra Deus. Na verdade, essa menina, ela aceitou a dor do processo. Ela vai mostrar que, por mais que ela estava numa situação difícil, de ser cativa, ela ainda tinha um coração agradável e tinha um coração de querer abençoar outras pessoas. Acompanha comigo e veja o que eu estou falando. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha o versículo 3, que pérola. Disse quem, queridos? Ela, essa mocinha aí, ela, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante, a moça está cativa e ela está preocupando com a lepra de Naamã. Entenda uma coisa, os soldados que estavam batendo continência para Naamã, embora o texto não diz isso, mas dá para entender que Naamã nunca ia colocar a sua exposição, a sua doença, para que outras pessoas vissem aquilo. Mas essa mocinha, ela teve uma oportunidade outrora diferente de todo mundo, porque ela convivia na casa de Naamã, ela trabalhava lá, e Naamã não ficava de armadura o dia todo, andando para casa, para cima e para baixo. Em algum momento Naamã tirou a sua armadura, e ela pôde ver que existia uma lepra em Naamã.
Essa mocinha aqui, ela viu algo que ninguém tinha visto. Naamã era um homem que lá fora representava um homem forte, uma armadura, era um cara querido pelo rei, era um cara que se posicionava, era um cara que tinha autoridade, mandava e desmandava. Mas quando Naamã se posicionava dentro da sua casa e tirava sua armadura, ela via a realidade que Naamã estava, altamente leproso. Só que aí, olha que interessante, em momento nenhum você vê ela questionar, em momento nenhum você vê ela querer trocar algo com Naamã, a sua liberdade. Olha, Naamã, eu tenho uma informação para você super, hiper, mega importante. Se eu te der essa informação, eu quero que você me liberte. Não. Por quê? Porque na verdade ela fez aquilo que tinha no seu coração, era amor, poxa. Porque o amor, ele não espera nada em troca. Eu preguei esses dias para trás sobre isso. Foi ou não foi? Sim ou não? Pois é. Então diz o seguinte, ó, disse ela à sua senhora, versículo 3: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. A última visão que ela teve do profeta, que ela sabia, foi quando ela, antes de ser cativa. Então ela achou que o profeta estava em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Essa mocinha aqui deu toda a informação que ela tinha para poder então ajudar Naamã. Versículo 4 diz o seguinte: então foi Naamã e disse ao seu senhor. Esse senhor de novo aí é o Ben-Hadad. Embora Naamã seja um cara que está acima de muitas pessoas, ele precisa bater continência para alguém que é superior a ele, que no caso é o rei Ben-Hadad. Aí diz que Naamã foi até o seu senhor e procurou, e falou: olha, tem uma moça aí que me deu uma informação, e eu preciso então tentar. É interessante porque, o que eu observo aqui nesse ponto? Porque, presta atenção, a mocinha aqui na história, ela é uma serva, ela é uma escrava, ela trabalha para a esposa de Naamã. Naamã, como esse cara que está dominando sobre 100 pessoas, como centurião, ouvir uma resposta de alguém abaixo dele é muito difícil. O que eu consigo enxergar nesse texto? Eu acredito, na minha visão, que Naamã estava altamente desesperado e apostando as suas fichas em qualquer coisa que pudesse resolver o seu problema. Porque para alguém que está abaixo apenas do rei, ouvir alguém que é um servo, que nem é da sua realidade, ele tem que estar altamente transtornado para querer resolver aquele problema. Acredito eu que ele estava, porque por mais que ele tente colocar uma imagem de alguém super bom, por mais que ele tente usar a sua armadura e lá fora mandar, falar, mas lá dentro da realidade dele, ele sabia que a qualquer momento ele poderia morrer. Então quando Naamã escuta essa informação, ele confia cabalmente e vai atrás dessa solução, e ele vai então no rei e apresenta para o rei. Agora imagina a seguinte situação: Naamã apresentando para o rei uma informação de alguém menor do que ele devia estar muito desesperado. Amém ou não amém? Então vamos lá. Então foi Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ele teve que falar quem que foi que deu informação para ele. Aí o texto diz, olha, assim e assim falou Naamã, dizendo para o rei da informação que ele recebera dessa escrava que veio de Israel. Versículo 5, respondeu o rei da Síria: vai, e o que, queridos? E anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Cara, para o rei também era interessante Naamã ser curado, porque o texto diz que o rei, quando você vai observar, o texto diz que o rei gostava de Naamã. Naamã tinha muito conceito com o rei. E presta atenção, o rei, acredito eu, o rei sabia que Naamã estava leproso. Não é possível que Naamã em algum episódio falou com o rei. Então o rei, sabendo que Naamã era uma peça fundamental, ele diz: Naamã, beleza, cara, você está endossado, você pode ir, eu te abençoo você procurar essa solução. E é isso que acontece. Então o rei diz o seguinte, ó: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Se dentro da realidade de hoje, quando alguém vai pedir um serviço e alguém diz: olha, eu estou indicando a Vanessa para tal serviço, as coisas andam mais rápido. Imagina um rei naquela atualidade dizendo o seguinte: olha, rei de Israel, eu estou enviando Naamã e eu quero que você acelere o processo dele. É mais ou menos isso que o rei vai fazer. Acompanha comigo. Olha o que diz, vai, versículo 5, respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel.
E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Eu aprendo algo interessantíssimo aqui. O rei não está nesse posto de rei à toa. O rei, ele está aplicando aqui a lei, fala assim comigo, lei da reciprocidade. Porque por mais que Naamã seja esse cara fera, esse cara que está comandando 100 pessoas, ele está indo no lugar diferente, envolver com outro reino, que é o reino de Israel. E Naamã, ele não poderia chegar lá de um banano, ele tinha que oferecer algo, porque presta atenção, quando eu te dou algo, eu planto em você, o quê? A reciprocidade. Quando eu te entrego algo de valor, eu plantei em você, Vanessa, te aprisionei o quê? Na reciprocidade. Automaticamente no seu subconsciente, sem você pensar, você fica querendo assim, eu preciso devolver esse favor de volta, eu preciso pagar essa dívida. Quem aqui já recebeu algo de alguém na simplicidade e ficou martirizando na sua cabeça o desejo de devolver aquilo para a pessoa? Quantos aqui? Lei da reciprocidade. E aqui o rei diz o seguinte, olha, respondeu o rei da Síria, do versículo 5, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. Por que o rei está mandando isso aqui? Quer plantar, quer facilitar o processo de Naamã para a cura. Ó, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Ou seja, o rei diz para Naamã, Naamã, leva tudo isso aqui, porque você vai plantar nesse cara uma reciprocidade e esse cara vai te abençoar. Acompanhe comigo no versículo aí 6. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, e aqui agora no texto vai narrar o teor, um pouco do teor da carta que o rei havia escrevido em favor de Naamã. Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei quem, queridos? Naamã, que é o quê? O meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei, esse rei aqui, ele, Ben-Hadad, ele envia para o rei de Israel chamado Jorão, dizendo o seguinte, olha, eu estou te endossando uma carta para que você então cuide e faça todo o processo de cura na vida desse moço aí, Naamã, porque ele é meu servo, ele é um cara querido por mim. Entenda uma coisa, vai comigo no versículo 7, olha, tendo lido o rei de Israel, que no caso aqui é Jorão, a carta, ele rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curo de sua lepra? Presta atenção, Naamã e o rei Ben-Hadad havia enviado, no caso aqui Naamã para Israel, a troco da ideia da mocinha. Só que a mocinha deu as informações que ela tinha conhecimento, ela sabia que em Israel tinha alguém que poderia resolver o processo, o problema. Só que parece que no contexto aqui Naamã entende que era o rei de Israel que poderia trazer cura. Se esse rei for um rei que é crente de verdade mesmo, ele é rei de Israel, acredito que sim, ele poderia orar sim e Deus poderia abençoar. Só que esse cara no contexto aqui não era o cara certo, ele era apenas um rei. Quem é o responsável para essas coisas acontecerem é o sacerdote e o profeta. Amém ou não amém? Então eles estão aqui, tanto Naamã e o Ben-Hadad, confiando na palavra da mocinha escrava lá da casa. E aí ele chega diante do rei, e o rei agora tem um desentender de informação, porque o rei não sabe que uma mocinha escrava que está lá, deu uma informação para ele até o rei. Agora o rei fica preocupado, olha para você ver. Logo, em chegando a ti a carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse, esse rasgar das vestes aqui é um ato de humilhação. É como se esse rei estivesse dizendo o seguinte, cara, eu não consigo fazer isso. Ele está se humilhando, porque ele não queria, ele vai entender que na verdade
está acontecendo aqui é uma vontade de ter uma guerra. Presta atenção no texto aí, olha que interessante. Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida, ou dá-la, para que este envie a mim o homem para que eu cure de sua lepra? Aí olha o que ele fala: notai, pois, e vede, que procura um pretexto para o que, queridos? Para o que? Romper comigo. Esse romper aqui é guerrear comigo, é brigar comigo. Na verdade, eu estou entendendo aqui que vocês vieram aqui para caçar confusão comigo. Essa é o entendimento que o rei tem. Poxa, vocês não estão vindo aqui simplesmente para poder buscar a cura, porque eu não sou esse cara. Vocês vieram aqui no contexto de procurar a guerra com a gente. Mas olha que interessante. Olha que interessante desse texto. Vai comigo no versículo 8. Ouvindo, porém, quem, queridos? Eliseu. Esse aqui é o cara certo, está no momento certo, na hora certa. Olha, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei. Não, eu li errado aqui, peraí. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as suas vestes? Deixa-os vir a quem, queridos? A mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu dá uma bronca no rei, fala: rei, pelo amor de Deus, você envergonha a nação de Israel, ué. Você rasga as vestes, fica peladão aí, poxa, não faz isso não, não se humilha a esse ponto não. Faz o seguinte, manda esse cara vir até mim, porque eu sei quem que ele está procurando, eu sei quem que ele está buscando, e sou eu esse cara. Manda esse rei, manda Naamã vir até mim. E rei, pelo amor de Deus, não rasga as vestes mais não, vestem a roupinha bacana, a roupa real. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, olha que referência que a Bíblia dá sobre Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-os vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. O que aconteceu no versículo 9? Veio, pois quem, queridos? Com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Talvez, a gente lendo isso aqui, a gente não percebe o teor e o que Naamã está querendo plantar no coração de Eliseu. Porque presta atenção, Naamã não está chegando lá sozinho, ele está chegando com caravana com pelo menos 100 pessoas. Isso aqui tudo é para plantar no coração de Eliseu uma pressão. Ele está dizendo uma mensagem subliminar: Eliseu, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu sou Naamã, eu sou o centurião, eu sou aquele cara que representa pelo menos 100 pessoas, eu só sou abaixo do rei. Então Naamã está acostumado a ser tratado como esse cara, um cara fenomenal, um cara que manda, um cara que desmanda. Essas pessoas, elas têm dificuldade de se submeter a não ser a uma patente maior do que ela. E presta atenção, Naamã, nesse contexto aqui, não é o cara da autoridade, ele é o cara que precisa se humilhar para ir até o profeta, para o profeta então liberar cura sobre a vida dele. Só que Naamã não entendeu o processo ainda. Naamã está com um comportamento como se ele estivesse, na verdade, Eliseu precisando dele, não ele precisando de Eliseu. Quem está entendendo? Então vamos lá, vamos observando o texto aqui, pegando alguns pontos importantes. Ouvindo, porém, Eliseu, versículo 8, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã, querendo pôr pressão, com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Olha o versículo 10, que versículo fenomenal. Então, quem, queridos? Eliseu lhe mandou o quê? Ou quem? Um mensageiro. Eliseu não deu nem bola para Naamã. Imagina pelo menos 100 pessoas com um carro, com um cavalo, tudo parado na sua porta, e você fala o seguinte: olha, pega o menor da casa e vai lá, responde esse moço lá, eu não vou lá atender ele não.
Ou se um prefeito for na porta da nossa casa, a gente fica doido. A gente serve café, a gente serve tudo, pega as melhores xícaras. Agora Naamã está indo com 100 pessoas dando pressão em Eliseu, e Eliseu fala o seguinte: eu vou lá não, manda qualquer um lá, manda o menor da casa ir lá. Ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel, então, parei em qual versículo? 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te o que, queridos? 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Cara, Eliseu leva o negócio para um patamar tão simples, mas aqui começa um processo na vida de Naamã. Eliseu já começou um processo de cura, não só na parte física, mas na parte emocional, na parte racional de Naamã. Sabe por quê? Porque Naamã está acostumado a ser o cara que manda. Naamã está acostumado a dizer, como ali no centurião: eu mando pessoas ir e elas vão, eu mando pessoas voltar e elas voltam. Só que agora Eliseu começa um tratamento na vida de Naamã. Primeiramente, Naamã, você que precisa de mim aqui agora, eu sou o homem de Deus para você. Baixa a bola aí, filhão, vem com a bolinha mais baixa. Faz o seguinte: eu nem vou até você, é você que vai até mim, lá na minha casa. Só que Naamã está tão convencido do seu poder, que ele chega querendo vocês estão comigo? Daí Eliseu não cede a pressão de jeito nenhum, Tiago. Eliseu fala o seguinte: pode mandar um mensageiro lá e dizer para esse Naamã o seguinte: mergulha 7 vezes no Jordão. Perguntar para vocês, querido, Eliseu poderia invocar o nome de Deus de Israel, orar para Naamã naquela hora e Naamã ser curado, sim ou não? Eliseu poderia fazer toda uma fila, sair correndo, abraçar o rei e começar a profetizar, e o rei poderia ser curado, sim ou não? Sim. Só que Naamã, ele está começando a receber um tratamento de Eliseu a partir desse momento, porque Eliseu, ao ver a situação, não só quis curar a parte física de Naamã, ele quis curar também a parte intelectual, emocional, de ele entender, Naamã entender, que quando você precisa de uma situação, o primeiro passo que você precisa fazer é pronto, já cravou nele um prego aqui, bateu a estaca, aqui nesse ponto aqui. Então continua comigo aí, versículo 11. O que aconteceu com Naamã? Naamã, porém, o que, queridos? Muito se indignou e foi dizendo: olha, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, e ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria as mãos sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Naamã está tão acostumado em pessoas bajular ele o tempo todo, que ele acha que Eliseu chegaria para ele e faria toda uma cena, porque essas pessoas aqui sempre têm bajuladores ao seu redor, o tempo todo puxando o saco. Então o cara está acostumado com isso. Só que o homem de Deus, como é um homem livre, ele diz o seguinte: não, peraí, não vai ser assim não. E Naamã fica indignado com isso. Versículo 12: não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Olha o questionamento de Naamã. É ele que está precisando, mas parece que quem está precisando dele é Eliseu. E voltou-se e foi com o que, queridos? Com indignação. Ele estava bravo demais, bravio demais. Versículo 13: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, olha o que os oficiais de Naamã disse para ele. Chamou ele de quê? Cara, o cara está acostumado a uma maré de vida. O cara está acostumado a ter gente o tempo todo bajulando. Esses caras aqui não é filho de Naamã não. Imagina esse tanto de gente ser filho de Naamã. Só que Naamã está tão acostumado a ter essa pompa, que o povo chega: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Na hora que o povo faz o que com ele? Joga ele para? Não joga ele para baixo não. Meu pai, por acaso, se o profeta não tivesse dito algo mais difícil para o senhor com seu poder não faria? O senhor pode fazer, pois o senhor é autoridade. Meiras dão uma elevada dá uma elevada nele. Meu pai,
Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Agora ele começa a falar a verdade. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de quem, queridos? De Deus, cara. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. E aqui começa um ponto importantíssimo que eu quero falar com você. Eu quero pegar essas 7 ordens que Eliseu dá. Poderia ser 2 banhos só, poderia ser só um, poderia só jogar, aspergir água nele, poderia ser de diversas formas. Mas Eliseu diz, olha, 7 vezes. E eu quero pegar essas 7 vezes e aplicar dentro do nosso contexto aqui, o que é que significa, na minha visão, as 7 vezes aqui. A primeira coisa que está acontecendo com Naamã, dessas 7 vezes, é a lavada da humilhação. Porque para que um processo possa acontecer na vida de alguém que é arrogante, que é altamente, pomposo, ele precisa passar pelo processo da humilhação. Então, o primeiro banho que eu vejo aqui, a primeira lavada, é a lavada da humilhação acontecendo com esse homem. Porque esse homem nunca passou tanta humilhação, tinha tantos rios melhores para ele poder ir. Aí manda ele no rio mais imundo que tinha. Ou seja, Eliseu começou a tratar nele um processo de humilhação. Sabe, queridos, se eu e você quer, no decorrer da vida, alcançar patamares maiores, a gente precisa em alguns momentos passar pelo processo ou pela lavada da humilhação. Amém ou não amém? E tem hora que a gente não consegue entender essas coisas. Tem hora que esse negócio mata a gente de uma maneira tão grande, porque mexe com o quê? Com o nosso ego. E todo mundo aqui tem ego. Todo mundo aqui, se ferir o ego, morre. Mas aqui, o profeta, ele está dizendo o seguinte, Eliseu, olha, vai lá e manda esse homem passar pelo processo da humilhação. É a primeira coisa que ele precisa, é se humilhar. Ele chegou aqui muito pomposo, ele está muito soberbo, ele está acostumado a sempre resolver as coisas na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e com pessoas ao tempo todo submetendo a ele. Mas peraí, eu vou mandar esse homem no lugar que ele não poderia ir, porque ele é um cara muito grande. Eu vou mandar alguém falar no meu nome, porque eu quero mostrar para esse cara que ele precisa primeiro, antes de ser curado da sua lepra, ele precisa ser curado no seu subconsciente e no seu consciente, no seu entendimento. Amém ou não amém? A segunda lavada aqui é a lavada da mentalidade. A palavra mentalidade aqui significa essa ideia de mudança de mente, mudança de comportamento. Porque, querido, se eu e você quer alcançar graça diante do Senhor, nós precisamos mudar a nossa mentalidade para a mentalidade de alguém servo. Essa parte a gente dá amém. Amém, glória a Deus. A gente precisa submeter a esse entendimento de servo. Porque se eu e você ficar o tempo todo se posicionando como se fosse alguém muito grande, cara, Deus, Ele não vai atender o nosso pedido. Então o segundo banho seria o banho da mentalidade. O terceiro seria a lavada da ressignificação. O que está acontecendo com Naamã é uma ressignificação. Ressignificação significa pegar algo que está acontecendo e trazer uma mudança naquilo. Está acontecendo isso na vida de Naamã. Outro ponto importante, que é a quarta lavada, é a lavada da transformação. Cara, se Naamã não tivesse mergulhado as 7 vezes, não haveria transformação e ele continuaria leproso. O que eu aprendo com você nesse momento aqui? Tem hora que a gente não vai entender o porquê que o profeta mandou a gente banhar 7 vezes. Mas se nós queremos alcançar essa transformação, eu e você, nós precisamos obedecer à ordem do profeta. Outro ponto importante, a lavada da purificação. Purificação do quê? Do entendimento, do subconsciente, da alma. Naamã agora, mergulhando aqui ele está lavando o quê? Dessas coisas, purificando, poxa. A lepra vai sair quando ele passar pelo processo. Outro ponto interessante, a lavada, que no caso aqui a sexta, é a lavada da experiência. Se Naamã não tivesse feito o que o profeta mandou, Naamã não poderia ter experiência física acontecendo. Se Naamã não tivesse obedecido à ordem do profeta, não poderia Naamã ter tido uma experiência com Deus. Amém ou não amém, queridos? Cara, a experiência com Deus, ela traz transformação na vida do homem. E Eliseu faz isso com Naamã aqui também. Outro ponto interessante, para mim aqui, é o que fecha com chave de ouro.
Fala assim comigo: a lavada da mudança. Vai comigo no versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Olha aqui porque que é a lavada da mudança. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço em toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele teve que reconhecer. Ele teve que reconhecer que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. O que eu aprendo com você com base no título dessa mensagem? Quando eu tento poupar a lagarta da dor do casulo, eu acabo com a glória da borboleta. O que isso significa? Olha, se o profeta Eliseu tivesse poupado Naamã dessa situação, talvez para ele constrangedora e humilhante, Naamã não teria reconhecido o Deus de Israel. Naamã só reconheceu o Deus de Israel porque ele foi humilhado, porque ele foi mudado a sua mentalidade, porque houve uma ressignificação na sua maneira de pensar, porque houve uma transformação, porque houve uma purificação, houve uma experiência, e aí tudo isso aconteceu e deve-se aos mergulhos na água do Jordão. O que eu aprendo com você nessa noite, queridos? Nós precisamos passar pelo processo. Se nós queremos transformar em algo ou alguém melhor, nós precisamos entender o processo. Se nós queremos ter um comportamento ou receber regalias outrora diferente do que a gente recebe, nós precisamos passar pelo processo. E o processo, ele pode ser um processo muito bom, mas também pode ser um processo muito dolorido. Esse processo pode ser um processo muito bom, mas pode ser um processo humilhante. Mas cabe eu e você, de livre e espontânea vontade, aceitar passar pelas águas do Jordão. Fica de pé em nome de Jesus, por gentileza. Tiagão, nós vamos beliscar algo legal aí para a gente poder encerrar esse culto. Você foi abençoado dessa noite, querido? Então, carregue algo no seu coração, sabe? Toda vez que você estiver passando por um momento da sua vida muito difícil, ao invés de retrucar, ao invés de reclamar, use estratégias ou pense em posicionamentos que vão surtir efeito para tal ação. Se for preciso, a mandado do profeta, mergulhe no Jordão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para no final você conseguir aquilo que precisa. Amém ou não amém? Cara, se Naamã tivesse se posicionado ali, duro e não aceitado, ele não teria sido curado de lepra. Ele teria morrido talvez 2 dias depois, 3 dias depois, porque a lepra poderia matar. Mas como ele entendeu que era importante aceitar as dores do processo, ele foi curado. E talvez, ou eu ou você, está aqui nessa noite, assim como Naamã, poxa, uma armadura toda top aí, uma roupagem bacana, um tênis legal, uma camisa bacana, tudo arrumadinho, um emprego bom, tudo dando certo, o carro com tanque cheio, olha que bênção, cara, carro com tanque cheio, com 6,12 a gasolina. Mas dentro dessa roupagem todinha aí, está um coração machucado, dentro dessa roupagem todinha, está um coração ferido, está um coração angustiado, porque não entendeu as dores do processo. E eu entendo uma coisa também, sabe? Quando você, porque assim como aquela mocinha ajudou Naamã, para ela ter ajudado Naamã, ela precisava estar curada. Para que eu possa ajudar alguém, eu preciso estar curado. Sabe por quê? Se eu não tiver curado, eu vou derramar, espirrar sangue de pessoas que não precisariam. Mas como ela estava curada do seu emocional, ela pôde ajudar Naamã na direção certa. Deixa eu te falar com você uma coisa. Sabe o que a gente precisa fazer diante de Deus? É tirar a roupagem, senhor. É tirar essa ideia de autoritarismo, de poder, de tudo nós podemos, nós somos fortes. Nós somos super. A Marvel fez uns favor para a gente, fez o filme Super-Homem, e em alguns momentos a gente acha que a gente é super-homem ou super-heroína. Só que eu queria dizer para você que você não é isso, poxa, você não é
essa ideia que implantaram na sua cabeça, pô. Feche seus olhos nesse momento aí. Olha, Jesus, nesse momento nós queremos tirar toda a roupagem, sabe, de autoritarismo, de glória, de poder, que implantaram no nosso coração, ou talvez a gente buscou e achou esse negócio aí em algum lugar. Diante do Senhor, Pai, eu quero mostrar as minhas fraquezas. Diante do Senhor eu quero abrir o meu coração, te mostrar o quão frágil eu sou e quão necessitado do Senhor eu sou. Porque de nada adianta eu tentar ilustrar uma imagem bonita por fora, porque a tua palavra afirma para nós, dizendo que o Senhor sonda todos os corações, o Senhor conhece lá no fundo, lá onde o psicólogo, o psicanalista, o pediatra, o doutor não consegue tocar. O Senhor consegue ver o mais profundo da alma do ser humano. Então, Jesus, nesse momento nós pedimos ao Senhor, traga cura, Senhor, na nossa alma. Traga libertação na nossa alma, para que a gente consiga ficar diante do Senhor com o coração limpo, com o coração puro. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa mente. Se for preciso passar pelo processo que Naamã passou, pelo processo da humilhação, se for preciso passar pelo processo da mudança de mentalidade, se for preciso ressignificar algumas coisas, se for preciso transformar a minha maneira de pensar, de agir, de falar, se for preciso purificar a minha vida, me dar experiência e mudança, faça isso, Senhor. Olha, diante do Senhor eu me comporto como alguém simples, como alguém que abre o meu coração, não como o doutor faz, mas sim como o médico dos médicos, que é o Senhor, faz. O Senhor não só sonda a parte física, o Senhor sonda a parte espiritual, o Senhor sonda a parte intelectual, o Senhor sonda a parte emocional, o Senhor vai no mais profundo. E nesse momento eu dou autoridade para o Senhor, que o Senhor é um Deus diferente dos outros deuses. Os outros metem o pé na porta e vai entrando, o Senhor não. A tua palavra diz que o Senhor bate na porta, e se eu abrir essa porta, te dando legalidade para trabalhar na minha vida, o Senhor trabalha. Então nesse momento, Pai, tem pessoas aqui abrindo o coração e pedindo para o Senhor trazer uma purificação no mais profundo, naquilo que o psicólogo não pode fazer, naquilo que o médico não pode fazer, naquilo que o especialista ou o psicanalista não pode fazer. Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Faça conforme o teu querer. O teu querer, o teu desejo, os teus planos são muito maiores do que os meus planos. A tua palavra diz que o Senhor só quer o bem para a gente. A tua palavra diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Então, Jesus, olha, diferente do comportamento que Naamã teve no começo, diante do Senhor eu tiro toda a armadura que me mostra como alguém poderoso. Diante do Senhor, olha, eu me humilho. Diante do Senhor eu comporto como alguém aquém, abaixo. Diante do Senhor, Pai, eu faço conforme a tua vontade. Tem hora que eu não quero fazer, tem hora que meu entendimento, a minha mentalidade, ela briga comigo. Eu acho que é a carne militando como o Espírito, como a Bíblia diz. Mas, Senhor, me ajuda e me dá forças para poder suportar, e para que meu espírito venha ser fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Deus que tudo pode fazer, infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, conforme o teu querer, conforme o teu poder que opera em nosso favor. Você pode dizer isso? O mais alto que eu puder, só pra te ver. Olhar para ti, Jesus. E olhar para ti. E chamar sua atenção para mim. E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Faço tudo pra ti.
fazer algo aqui agora. Eu queria que apaga para nós as luzes aí, por gentileza. Deixa só que aquela luz amarela acesa. Eu quero te dar a oportunidade, sem te expor, né? Acende a luz amarela, por gentileza. Sem te expor, de você que sentir no seu coração, de vir aqui na frente e se derramar diante do Senhor. Quem sabe você precisa, ou eu preciso, nós precisamos passar pelo processo que Naamã passou. E nada melhor do que ir na pessoa certa que pode resolver esse problema. Na primeira vez, Naamã foi diante do rei. Naamã achou, apaga azul e deixa só amarelo por gentileza. Naamã achou que era o rei que poderia resolver aquela situação. E aí, ele pôde compreender que não era o rei que trazia a solução para o seu problema, e sim o profeta que era homem de Deus, e sim o Deus que era a Deus desse profeta. Deixa eu te falar, a única pessoa que pode sanar os seus problemas se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você está na casa, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para falar com esse Deus diante do altar dele. Eu não estou aqui na qualidade de profeta para falar com você, mas eu estou aqui dizendo que existe um Deus que está nesse lugar, que pode trazer cura para você nesse momento. E eu queria te convidar para vir até a mesa desse rei, que é Jesus, o verdadeiro rei e Senhor dos exércitos, para você apresentar o seu problema diante dele. Olha, Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, e talvez eu estou aqui na frente das pessoas muito bacana, bem vestido, bem arrumado, mas diante do Senhor agora eu me mostro tudo aquilo que está no meu coração e me humilho pedindo que o Senhor faça uma mudança na minha vida. Como nós estamos aqui, acredito eu, no meio de irmãos, não vai ter nenhum tipo de julgamento com você, nenhum tipo de nossa Angélica foi lá na frente, o que a Angélica está fazendo? O Tiago foi na frente, não tem isso aqui não, acredito eu que não tem isso aqui não. Eu queria te convidar para vir aqui na frente, para a gente orar junto, amém? Quem sentir vontade no coração, venha até diante do altar do Senhor, se posicione aqui em nome de Jesus. Eu quero chamar algumas pessoas para que a gente possa conduzir na oração. Doutora Araceli, come on please, por favor. Angélica, levanta aí, filha, vem também. Magela, come on please. Tiagão, puxa uma oração aí, querido. Começa a apresentar essas pessoas diante do Senhor. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, sim, Jesus, estamos diante de Ti, meu Deus. Não há outro lugar, meu Deus, não há outra pessoa, não há outro poder, não há outra solução que não seja em Ti, meu Deus. Tem coisas que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Tem coisas que só o Senhor pode resolver. Tem coisas que só o Senhor pode providenciar, pode curar, pode sim, tirar, Deus. Pode desamarrar, pode libertar. Oh, meu Deus, por isso nós estamos neste momento. É verdade, Jesus. E agora, Pai, nos inclinando diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor, meu Deus, com o em Seu nome poder, de Jesus, com a Pai, Tua mão, entre nesta causa, entre nessa solução, meu Pai. traga cura, Senhor. Oh, Pai, veja este coração na parte contrito, física, meu Deus. na parte espiritual, na parte emocional. Deus vai trazendo cura, Pai, vai trazendo conserto, vai trazendo remissão, vai trazendo perdão, meu Pai, vai em nome de renovo, Jesus, Senhor. Quebra cadeias, quebra grilhões aqui neste momento, Senhor. sim, Pai. Oh, meu Deus, nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua atuação, meu Senhor. Sim, Venha Jesus. sobre nós nessa noite, neste momento, meu Deus. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, nós invocamos ao Deus de Israel, ao Deus que pode todas as coisas. É verdade, O Senhor. Senhor é poderoso. Oh, Senhor, entra agora na vida dessas pessoas, meu Pai. Em nome de Na Jesus. causa, na Aleluia. situação dessas pessoas. Glória a Deus, Teu Senhor. poder, aleluia. Entra com Teu poder. Aleluia, Sim, Jesus. Pai. Oh, meu Pai, manifesta o Teu poder aqui, Senhor. Coloque a sua Tem mão, coisa Senhor. que só o poder de Deus, meus irmãos. Tem coisa que é só pelo poder de Deus.
Senhor. Nessa noite nós queremos pedir que o Seu Espírito Santo possa firmar essa palavra no nosso coração. Que Satanás não tenha o poder de roubá-la ela de nós, porque ele não quer nos ver vencendo o processo, ele quer nos ver desistindo do processo. Talvez você já recebeu direção do Senhor, talvez você já recebeu a palavra profética e você está no primeiro banho. Nessa noite nós temos pessoas que estão no primeiro, outras que estão no segundo, outras que estão no terceiro, mas talvez você está no sexto banho nessa noite e você está cansado, e você está dizendo para Deus aí ajoelhado: Deus, eu estou cansado, eu já mergulhei tantas vezes, eu já entrei tantas vezes dentro dessa água, Deus, e nada aconteceu. Mas, meu querido, peça ao Espírito Santo perseverança, persistência, porque só falta mais um pouco, só falta mais um banho, só falta mais um mergulho, só falta mais um passo para que você possa receber a libertação do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tirar de nós a cegueira espiritual, tira todo orgulho, Deus, que nos impede de sermos transformados, de recebermos, Deus, direção do Senhor. Que nessa noite caia por terra todo tipo de cegueira, todo tipo, Deus, de falta de audição, que nós estejamos dispostos, Deus, a ouvir aquilo que o Senhor requer de nós. Ampara essa mulher, ampara esse homem, Deus, traz esperança, força, 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 Espírito Santo, nos fortalece, em o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa noite, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus santo. Toda glória, todo louvor seja dado a Ti nesta noite. Jesus, essas pessoas vieram à frente porque elas creem no poder da Tua palavra. Jesus, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que tira da prisão, palavra, Deus, que tira toda a opressão do coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos essas vidas que estão aqui na frente. Eu não conheço, eu não sei o que elas estão pedindo, mas o Senhor está aqui, ó Deus, e eu creio nisso, Jesus. O Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo, Pai. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor neste momento por essas vidas, Senhor, o propósito que elas estão colocando diante do Senhor neste momento. Jesus, visita famílias, visita esposo, visita esposa, visita filhos, ó Deus, visita aqueles que estão doentes. Cada uma aqui está representando, Jesus, um pedido ao Senhor nessa noite. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Vem em nosso favor nessa noite. Restaura, Jesus, os nossos corações. Senhor, tira o cansaço físico, mas tira, Jesus, o cansaço emocional também, Jesus. Senhor, o cansaço espiritual. Renova forças nessa noite, Deus. Toda ansiedade, toda tristeza, toda opressão, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos nesta noite, ó Deus, que essas pessoas voltem para suas casas, ó Pai, com coração alegre, com coração feliz, porque a Tua palavra diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, e a nossa alegria não depende de circunstâncias, mas ela está firmada no Senhor, ó Deus. Abençoe essas vidas, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai. Senhor, o Senhor é aquele mesmo Deus que curou a vida de Naamã, Deus. Sim, Pai. O Senhor é aquele Deus que curou naquela época. O Senhor é aquele Deus que pode fazer e curar hoje na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Cada um que está aqui presente diante do Seu altar, Deus. Senhor, nós não sabemos, Deus, qual que é o problema de nenhum, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as nossas necessidades. O Senhor, Deus, sabe as nossas dificuldades, Deus. Senhor, talvez é um problema na justiça, talvez é um problema de saúde grave, talvez é um problema, qualquer problema que seja, Deus, mas o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos, ó Deus, da Sua restauração na nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Deus, sair dessas dificuldades, Deus, e em nome de Jesus, Pai, como o Senhor fez com Naamã,
aqueles mergulhos 7 vezes, Pai, naquela água suja, o Senhor vai fazer com nós nesta noite, e o Senhor vai curar cada enfermidade, o Senhor vai curar cada vida, o Senhor vai desatar cada nó. Que o Espírito Santo de Deus, Senhor, possa entrar em cada coração nessa noite e curar, restaurar a sua família, restaurar a nossa família, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Cura, venha Espírito Santo, entra na nossa casa, entra no nosso coração, e hoje deixa Deus, queridos, trabalhar na sua vida, porque Jesus é o único que pode curar as nossas feridas. Jesus é o único que pode curar a nossa lepra, e em nome de Jesus Ele vai restaurar as nossas vidas nessa noite. Amém. Do Senhor Jesus, você pode ficar de pé em nome de Jesus? Me tocou, livrou-me da escuridão. Olha, Paulo diz algo aos romanos, é interessante demais, ó. Vai briscando aí, Tiagão. Ele diz assim, ó: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Olha quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E para mim a parte mais importante é o versículo 36, que diz o seguinte: olha, porque dele e pelo intermédio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Se você tiver fé como um grão de mostarda, as coisas vão acontecer na sua vida. E quando acontecer, eu quero que você não glorifique o rei, não glorifique o profeta, mas glorifique a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que através da nossa oração muita coisa pode acontecer. Cadeias espirituais foram quebradas nesse momento. A depressão, a ansiedade, a cura no físico, a cura no espiritual, tudo acontece através do teu querer e através das orações que nós fazemos ao Senhor, as nossas petições. Nesse momento nós queremos já agradecer por algo que já aconteceu nas nossas vidas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Olha, querido, tem uma semana abençoada e abençoadora. Olha, experimente, sabe, de ter experiências com o Senhor depois da sua semana. Leia a Bíblia, cara, faça uma oração, tira um tempo. Se você é espiritual, ore em língua, dirige seu carro, lavando sua casa. Se você não é tão espiritual, coloca um louvor, mas faça alguma coisa para atrair a presença do Senhor para a sua semana. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Você é um homem e uma mulher abençoado e abençoada. Vá em paz, Deus te abençoe.